Capítulo 10. Depoimento. Jesus ofendeu algumas pessoas por obedecer ao seu Pai, mas nunca causou uma ofensa para defender os seus próprios direitos. Recentemente, li seu livro A Isca de Satanás e queria apenas dizer que ele me libertou completamente em uma área de minha vida na qual eu pensava que jamais seria liberto. Quero apenas lhes dizer obrigado por escrever este livro, porque ele mudou a minha vida. C.R. Tennessee. Para que não os escandalizemos. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Romanos 14:13. Acabamos de ver como Jesus ofendeu muitas pessoas quando viajava e ministrava. Parece que em quase todos os lugares aonde ia, as pessoas se ofendiam. Neste capítulo, quero abordar o outro lado disto. Jesus e seus discípulos haviam acabado de voltar a Cafarnaum. Eles haviam completado um circuito ministerial e havia chegado para um descanso curto, mas muito necessário. Se havia um lugar que poderia ser considerado a base do seu ministério, era aquela cidade. Enquanto estavam ali, Simão Pedro foi abordado pelo oficial responsável pela coleta dos impostos do templo. Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Mateus 17:24. Pedro respondeu, sim, e voltou para discutir o assunto com Jesus. Jesus havia previsto a solicitação do coletor de impostos, então perguntou a Simão Pedro, Simão, que te parece? De quem cobra os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, disse-lhe Pedro. Logo, estão isentos filhos. Mateus capítulo 17, versículos 25 e 26. Jesus estava provando para Pedro o ponto de vista de que os filhos são livres. Não são eles que pagam os impostos. Eles são os que se beneficiam dos impostos. Eles vivem nos palácios mantidos pelos impostos. Os filhos comem à mesa do rei e vestem vestimentas reais, todos fornecidos pelo dinheiro dos impostos. Eles vivem gratuitamente e são mantidos gratuitamente. Aquele oficial recebia os impostos do templo. Mas quem era o rei ou o proprietário do templo? Em honra de quem ele havia sido construído? A resposta é Deus Pai. Pedro havia acabado de receber do próprio Deus a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com base nisso, Jesus estava perguntando a Pedro, se eu sou filho daquele que é o proprietário do templo, então não sou isento de pagar os impostos do templo? É claro que ele estaria isento. Ele estaria totalmente justificado em não pagar o imposto. Mas veja o que ele diz a Simão Pedro. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o, entrega-lhe por mim e por ti. Mateus 17:27. Ele havia acabado de provar a sua liberdade. Mas para não ofender a ninguém, ele disse a Pedro, vamos pagar. Esta era outra confirmação de sua liberdade, quando ele instruiu Pedro a ir pescar e pegar o primeiro peixe que fisgasse. Na boca do primeiro, ele encontraria o dinheiro. Deus Pai havia providenciado o dinheiro do imposto. Jesus é o Senhor da terra. Ele é o Filho de Deus. A terra e tudo que nela existe foram criados por ele e estão sujeitos a ele. Portanto, ele sabia que o dinheiro estaria na boca daquele peixe. Ele não tinha de trabalhar para ter aquele dinheiro, porque ele era o filho e, no entanto, ele optou por pagar o imposto e não ofender ninguém. Será que este é o mesmo Jesus que vimos no último capítulo, ofendendo as pessoas e não se desculpando por isso? Ele provou ser isento do pagamento do imposto do templo, mas disse, para que não os escandalizemos, vá e pague. Parece haver uma certa incoerência, certo? A nossa resposta está no versículo seguinte. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Mateus capítulo 18, versículos 1 a 4. A expressão-chave aqui é aquele que se humilhar.
Um pouco mais tarde, Jesus ampliou isto dizendo: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus capítulo 20, versículos 26 a 28. Uau, que declaração! Ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele era o Filho, ele era livre, ele não devia nada a ninguém, ele não estava sujeito a nenhum homem. Mas ele decidiu usar a sua liberdade para servir. Livre para servir. Somos exortados no Novo Testamento, como filhos de Deus, a imitar nosso irmão e ter a mesma atitude que vemos em Jesus. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sedes antes servos uns dos outros pelo amor. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Outra palavra para a liberdade é privilégio. Não devemos usar a nossa liberdade ou nossos privilégios como filhos do Deus vivo para servir a nós mesmos. A liberdade deve ser usada para servir aos outros. Há liberdade em servir e cativeiro na escravidão. Um escravo é alguém que tem de servir, ao passo que um servo é alguém que vive para servir. Vamos ver algumas diferenças entre a atitude de um escravo e a de um servo. O escravo tem de fazer, o servo consegue fazer. O escravo faz o mínimo necessário. O servo atinge o potencial máximo. O escravo caminha 1 milha. O servo caminha a 2ª milha. O escravo se sente roubado. O servo dá. O escravo é preso. O servo é livre. O escravo luta por seus direitos. O servo abre mão de seus direitos. Vi muitos cristãos servirem com uma atitude de ressentimento. Eles dão com a amargura e reclamam quando pagam seus impostos. Eles ainda vivem como escravos de uma lei da qual foram libertos. Eles continuam sendo escravos dentro do seu coração. O mais alarmante é que esta lei é feita a partir do Novo Testamento. Eles não têm o espírito dos mandamentos que Jesus deu. Eles não entenderam que eram livres para servir. Assim, continuam lutando em benefício próprio, em vez de lutarem em benefício dos outros. Paulo nos dá um exemplo vívido do confronto com essa atitude em suas cartas aos Romanos e aos Coríntios. A liberdade para aqueles crentes foi desafiada pela comida. Paulo começa exortando-os: acolhei o que é débil da fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Romanos 14, versículos 1 e 2. Jesus havia esclarecido que não é o que entra pela boca que contamina, mas sim o que sai da boca. Ao fazer esta declaração, ele considera todos os alimentos limpos para o crente. Marcos capítulo 7, versículos 18 e 19. Paulo disse que havia alguns crentes que eram fracos na fé e ainda não podiam comer carne por medo de estarem comendo o alimento que havia sido sacrificado a ídolos. Embora Jesus houvesse abordado o assunto, essas pessoas ainda não podiam comer carne com a consciência tranquila. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também, por Ele. Entretanto, há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4 e versículos 6 e 7. Naquelas igrejas, os cristãos que tinham a fé mais forte estavam comendo carne de origem duvidosa diante dos santos mais fracos. Isto estava causando um problema, embora Jesus tivesse purificado esses alimentos. Os mais fracos não conseguiam se livrar da imagem da carne no altar de um ídolo. Os santos, mais fortes, sabiam que aquele ídolo não era nada e não tinham qualquer problema de consciência em comer. Mas parece que eles estavam mais preocupados em exercer os seus direitos como crentes não testamentários do que em ofender seus irmãos. Sem perceber, eles haviam colocado uma pedra de tropeço no caminho dos seus irmãos mais fracos. Esta atitude não está presente no coração de um servo. Veja como Paulo se dirigiu a eles. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário,
tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículos 13 e versículo 17. Ele estava dizendo: vamos nos lembrar do que se trata realmente o reino: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Todos estes benefícios estavam sendo perturbados nos novos crentes. Os crentes mais fortes não estavam usando sua liberdade para servir, mas como plataforma para defender os seus direitos, entre aspas. Eles tinham conhecimento da sua liberdade adquirida com o Novo Testamento, mas o conhecimento sem amor destrói. Eles não tinham o coração de Jesus em relação a esse assunto. Jesus provou os seus direitos com relação ao templo a Pedro e aos demais discípulos para exemplificar a importância de abrirmos mão de nossas vidas para servir. Ele nunca pretendeu que a liberdade fosse uma licença para exigirmos nossos direitos e fazer com que outros se ofendessem e tropeçassem. Paulo deu esta advertência àqueles que tinham conhecimento dos seus direitos em Cristo, mas não tinham o coração de Cristo para servir. E assim, por causa do seu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E, deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 11 e 12. Podemos usar nossa liberdade para pecar. Como? Ferindo aqueles que têm uma consciência mais fraca, fazendo com que um dos pequeninos de Cristo se ofendam e tropecem. Abrindo mão dos nossos direitos. Depois que Jesus estabeleceu a sua liberdade com relação ao imposto do templo, ele teve o cuidado de cobrar de seus discípulos a importância da humildade. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creia em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Mateus capítulo 18, versículos 6 a 10. Este capítulo inteiro de Mateus trata das ofensas. Jesus está dizendo claramente para nos livrarmos de qualquer coisa que nos faça pecar, mesmo que seja um dos nossos privilégios dados pelo Novo Testamento. Se alguma coisa fizer com que o seu irmão mais fraco peque, corte-a pela raiz. Você pode se perguntar: então por que Jesus estava ofendendo a tantas pessoas, como vimos no capítulo anterior deste livro? A resposta é simples. Jesus ofendeu algumas pessoas por obedecer ao Pai e servir aos outros. A ofensa praticada por ele não ocorreu porque ele estava exigindo seus direitos. Os fariseus se ofenderam quando ele curou no sábado. Seus discípulos se ofenderam com a verdade que seu pai o mandou pregar. Maria e Marta se ofenderam quando ele atrasou o seu retorno para curar Lázaro. Mas você não verá Jesus ofendendo as pessoas por servir a si mesmo. Paulo, em sua carta aos Coríntios, faz esta advertência: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. A nossa liberdade nos foi dada para servir e para abrirmos mão das nossas vidas. Devemos edificar e não destruir. Essa liberdade também não nos foi dada para acumularmos coisas para nós mesmos. Por termos usado a liberdade desta maneira, muitos hoje estão ofendidos com o estilo de vida dos cristãos. Ouça novamente a advertência que nos foi dada em 1 Coríntios 8, 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de modo algum, a ser tropeço para os fracos. Eis um exemplo de como vi este mandamento ser quebrado. Em minha segunda viagem ministerial à Indonésia, levei Lisa, meus filhos e uma babá. Chegamos em Denpasar, Bali, uma ilha turística.
Um membro do conselho da igreja que estávamos visitando possuía um hotel modesto em uma parte muito barulhenta da cidade. Tínhamos viajado uma longa distância e tínhamos dormido muito pouco. Estávamos exaustos. Naquela noite fomos despertados diversas vezes por barulhos altos e cachorros latindo. Só passamos uma noite ali e não conseguimos descansar o suficiente. No dia seguinte, prosseguimos para Java e ministramos durante as 2 semanas seguintes, seguindo um programa muito atarefado. Só tínhamos um dia livre naquelas 2 semanas e era para viajar. Em um período de 24 horas, ministramos 5 vezes em uma igreja com 30 mil membros. No final da viagem, estávamos programados para voltar por Bali. O pastor nos informou que ficaríamos no hotel do membro do conselho novamente. Não estávamos nada animados em ficarmos naquela condição novamente depois de 2 semanas de ministração ininterrupta. No café da manhã, na manhã em que estávamos para partir de Java para Bali, uma senhora adorável ofereceu-se para pagar por nossas acomodações em um dos melhores hotéis turísticos de Bali. Fiquei muito entusiasmado, porque eu poderia descansar e ficar em um belo lugar. Quando saímos do restaurante para fazer as malas, Lisa me disse que não se sentia bem em aceitar a oferta daquela senhora. O intérprete e eu discutimos o assunto com ela e dissemos que estava tudo bem em aceitarmos. Mais uma vez, no avião de Java para Bali, ela disse que não achava que estávamos fazendo a coisa certa. Fui tolo e não lhe dei ouvidos. Eu disse a ela que aquilo não custaria nada à igreja e que estava tudo bem. Quando chegamos a Bali, ela insistiu mais uma vez, mas eu a ignorei. Quando nos encontramos com o pastor, eu disse a ele que não precisaríamos ficar no hotel do membro do conselho por causa da oferta daquela senhora. Ele pareceu ficar desconfortável com o que eu havia dito, então perguntei a ele o que havia de errado. Felizmente, ele se abriu comigo e disse: John, isso ofenderá o membro do conselho e a sua família. Eles já reservaram o quarto para você e eles estão lotados para esta noite. Aparentemente, eu também havia ofendido o pastor por não apreciar o que eles haviam preparado para nós. Finalmente eu disse a ele que ficaríamos no hotel do membro do conselho e que desistiríamos da oferta da senhora. O senhor tratou comigo por causa da minha atitude. Eu sabia que o pastor estava magoado. Vi que exigir os meus direitos havia ofendido aquele irmão e que aquilo era pecado. Pedi que ele me perdoasse. Ele me perdoou. Espero não ter de aprender esta lição novamente. O teste da edificação. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, resumiu o coração de Deus sobre o assunto. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Romanos 14, 19. Deve ser nosso alvo não fazer com que outros tropecem por causa da nossa liberdade. O que fazemos pode até ser permissível de acordo com as Escrituras. Mas pergunte a si mesmo: isto visa a edificação dos outros ou a minha? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do outro. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 23 e 24 e versículos 31 a 33. Eu o encorajo a permitir que o Espírito Santo ilumine cada área da sua vida através dessa passagem das Escrituras. Permita que ele lhe mostre quaisquer motivações ou interesses ocultos que sejam para seu proveito e não para o proveito dos outros. Não importa que área da vida você pretende seguir. Aceite o seu desafio de viver como servo de todos. Use a sua liberdade em Cristo para libertar outros, e não para garantir os seus direitos. Essa foi uma das diretrizes do ministério de Paulo, que escreveu: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3.